O terceiro Como ele sabe que é do norte da Itália? ponto é o maranhense votar mal. Isso, e daí? É uma E uma vota. intervenção, no interventor, quer dizer, você Mas, acabar com a eleição direta Em para última governador. instância, a gente tá trazendo essas discussões, sim. Ó, isso é uma coisa. Sobre interventores, né? Eu até anotei aqui, mandei pro Renan, mas enfim, ele só vai ver pra agora. Já tivemos vários tipos de intervenções no Brasil, tá? Nós já tivemos uma intervenção no governo de Roraima. Na época foi nomeado o interventor Antônio Denário, que posterior até virou governador. Nós já tivemos recentemente uma intervenção no município do Maranhão, que basicamente a classe política inteira foi presa. Nós já tivemos intervenção na segurança do Rio de Janeiro, que convenhamos, né? Tá precisando de outra. Nós já tivemos vários tipos de intervenções, né? E se dá por vários motivos, tá? Desde o chamado estado das coisas em determinada área, como segurança ou educação, ou coisa que o valha, como foi no caso do Rio de Janeiro, ou pela incapacidade generalizada e pela corrupção, aí sim estrutural, em determinada máquina pública. Isso já ocorreu várias vezes. Então, isso que está sendo proposto, a novidade talvez seja fazer isso por meio de indicadores, porque ela não se torna apenas ela não se torna uma intervenção subjetiva. Ela se torna muito objetiva, com base em números, com base em metas que podem ser facilmente visualizadas, né, por todos e por parte da administração pública. Então, eu não consigo entender aqui a incredulidade, né, com isso. Qual foi o aspecto positivo das classes políticas do Maranhão para o Maranhão? Da sequência Sarney e Dino, as duas grandes, vamos dizer, os dois grandes exemplos de modelos políticos oligárquicos locais. Eu vi todos os municípios que eu pude visitar no Maranhão. A classe política do Maranhão ela é parasitária. E eu estou propondo uma reforma, que eu estou chamando de lei de responsabilidade gerencial, que endereça essa questão dos municípios e dos estados. E a última punição é a ideia de colocar um interventor no município, não punição para a classe política, porque a população seria uma libertação. Mas todas as ferramentas que a gente faz são ferramentas para melhorar o regime democrático. Porque a democracia não existe no Maranhão. Falar que a gente tem um regime democrático no Maranhão é acreditar assim, conto a carochinha. Boa parte das pessoas votam porque vendem o voto ou estão sendo cooptados durante o período eleitoral. Elas trabalham com sistemas de incentivo durante o período eleitoral de, basicamente, tem um emprego na prefeitura, fazem contratações às vésperas das eleições, essa é a nova moda. Shows dos mais estúpidos, dos mais inúteis. A gente tá falando de mais de 5 bilhões de reais gastos em shows e festas locais. Mas E acabar com a democracia é uma maneira de resolver a democracia? não é acabar com a demeracia. Se você não tem um governador eleito... Não estou falando isso. Eu estou falando, eventualmente, se você não consegue cumprir indicadores básicos no município... Vamos dar um exemplo. Eu visitei Marajá do Sena. Os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos em Marajá do Sena. Não há atividade econômica concreta em Marajá do Sena. Primeiro, então, entra um prefeito Marajá do Sena, eleito, bem constituído, e esse prefeito tenta entregar esses indicadores, que é o que a gente quer estabelecer na nossa lei de responsabilidade gerencial. Se esse prefeito consegue entregar os indicadores, muito bom. Agora, o que ele não vai poder fazer, é o que eles fazem hoje, ele pega uma prefeitura com 10% de saneamento e entrega com 9% de saneamento. Ou os sistemas, vamos dizer, de prover água, ou vamos colocar a educação no ranking do Saeb, baixíssimos. Ele não melhora nada. Só que chega a véspera da eleição, ele compra o voto da população e se reelege. Pois bem, se ele não cumprir indicadores mínimos, ele não vai poder participar da reeleição. Outra pessoa participa da eleição. E os indicadores, o sistema a gente está desenhando para ser uma legislação muito simples e objetiva, com critérios que qualifiquem a democracia. Porque hoje, em lugares onde as pessoas são muito humildes, elas vão votar pensando no estômago, com medo de perder o emprego, com medo de perder a renda, porque a classe política local parasitária, ela própria, não liga para a melhoria na vida dessas pessoas. Então, a democracia, nominalmente há, mas de fato não há. A democracia, quando surgiu na Grécia, ela tinha como pressuposto a ideia de que eram homens livres participando disso. Infelizmente, boa parte da população nos lugares mais pobres do Brasil não são tratados como pessoas livres. São tratados como vassalos. E a gente precisa entregar a cidadania para essas pessoas. Mas o senhor não acha que é de certa... E ainda mais com a quantidade de gente impregnada na administração pública, né? Você vai numa cidade pequena dessa, pô... Eu tava em Roraima, né? Um estado pequeno, né? Poucos habitantes. Boa Vista é uma cidade com poucos habitantes, né? 300 mil, né? 300, 400 mil. Outros municípios lá muito menores, 10, 15, 25, 15. Cara, você vai ver a economia dessas cidades, e tem estudos sobre isso, né? De que das mais de 5 mil cidades, praticamente metade delas dependem da administração pública, ou seja, a administração pública é o principal empregador dessas cidades. Então como é que a gente vai falar de democracia numa cidade que 50% das pessoas
vivem da administração pública e outra grande parte vive do assistencialismo, né? Essas pessoas não são livres. Então, é o que o Renan disse aqui, ó, é conto da carochinha você acreditar que existe uma grande democracia liberal nesses lugares. Não existe. A forma é tirar o poder do voto dessas pessoas, porque se tem uma coisa na democracia que a gente tem que vale para pobres, ricos, mulheres, homens, é o voto. E aí se o senhor avalia, olha, esse prefeito não fez um bom trabalho, então agora a população não vai ter direito a votar nele, não fica estranho essa intervenção com a democracia? Muito pelo contrário. Novamente eu falei, uma intervenção no município é só num caso muito grave, em que aquele município não está atingindo por 8 anos um indicador de desempenho. Agora, nos primeiros 4 anos, se um prefeito não consegue entregar essa melhoria nos indicadores de desempenho, e aí ele aparece na pesquisa com 50%, 60%, entendam, essa é a regra. É isso que acontece em todo o Brasil. Os prefeitos nessas cidades pequenas, com péssimo IDH, eles se reelegem. O que eu tô fazendo, olha, este prefeito não vai poder concorrer à reeleição. Não melhorou um indicador, vive de repasses federais e não consegue melhorar a vida das pessoas. Aí as pessoas votam por quê? A gente sabe que a regra nesses lugares é a compra de voto. Então não há democracia ali. Quando a gente fala, mas essa pessoa tá perdendo voto, primeiro, isso seria uma atitude extrema no final da ponta, se aquela cidade não consegue melhorar um indicador. E por um pequeno período de tempo até a gente conseguir recompor esses indicadores. Se isso, antes disso não for feito, a gente vai continuar vivendo a ilusão, que é uma ilusão que a gente acredita desde 88, que existe democracia em Marajá do Sena. Não existe democracia em Marajá do Sena. Gente, não existe democracia em maior parte das cidades pequenas do Brasil. Candidato,